Olá, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que descomplicamos o futebol, talvez fazendo por imitar Espanha, que, simplificando o jogo, o torna complexo e difícil de decifrar para os adversários e ainda mais de o contrariar. Foi com as virtudes do seu ADN bem vincadas que La Roja superou claramente a França na primeira meia-final do Mundial 2026, num 2-0 mais contundente do que o marcador pode mostrar. A equipa de Luís de la Fuente fica assim à espera da Argentina ou da Inglaterra para a final de New Jersey, tentando juntar o título planetário ao continental obtido em 2024, repetindo o feito de 2008, 2010 e depois 2012. Eu sou o Pedro Barato e para analisar esta meia-final no Texas tenho comigo o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá Pedro, Rui, um abraço a todos. E claro, o Rui Malheiro. Bom dia Pedro, bom dia Tomás e cumprimentos a todos. Este verão, tenha sempre à mão um aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com o jornal, sexta dia 17, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar. Voltou então a ouvir-se o Super Estrella de Aitana e o Despechá de Rosalía, as canções da festa espanhola neste Mundial. Tomás, tendo em conta o momento da competição, o nível do adversário, não nos vamos enganar, apesar do que vimos ontem, a França continua a ser uma super equipa e a qualidade apresentada é, eu diria, não só a grande exibição coletiva deste Mundial, como uma das grandes demonstrações de poderio coletivo dos mundiais deste século. Sim, sobretudo no caso de Espanha, é mesmo a melhor exibição em mundiais, até porque aquele Mundial de 2010 não nos deu uma Espanha tão capaz de se impor coletivamente. Aliás, teve dificuldades em muitos jogos e foi um torneio que não deu nenhum momento como o que vimos em Dallas, contra a França. Obviamente, aquele erro de Digne marca muito o resto do encontro e a intranquilidade que se apoderou dos franceses, mas de qualquer forma, desde o primeiro minuto, a Espanha entrou para jogar ao que sabe e para jogar ao que faz sempre. Aliás, há uma expressão do Rodri que depois do jogo, numa flash interview, é questionado sobre a forma como tentaram anular os franceses e a resposta do Rodri é to be ourselves, ou seja, sermos nós próprios. E isso acaba por descrever toda a essência futebolística desta Espanha, que vem de há muitos anos, não se constrói de um dia para o outro, e nesse sentido está assimilada por todos. E quando assim é, esta clareza de pensamento e este conforto da rotina acaba por facilitar. O Rodri, que não por acaso foi, de resto, o pilar número um desta exibição coletiva, não só pela capacidade de se movimentar, ora perto dos centrais, ora em zonas mais subidas e dar soluções na construção, rigoroso a nível posicional, muito seguro no passe, sempre a tirar a bola da pressão e a dar as melhores soluções, mas também defensivamente a tirar o aliso do jogo, ao ponto de o deixar andar constantemente a saltá-lo de posição com o Dembélé, trocando para o lado direito. E o deixa cometer um erro capital, que foi esvaziar o meio-campo, ou não compor o meio-campo, porque noutros jogos a França já tinha jogado nesta fórmula, mas com tanta superioridade sobre os adversários e uma dupla que acabou por dar garantias, seja Manu Koné Rabiot, seja Tchouaméni Rabiot, a França não teve grandes problemas no meio-campo, também pela postura coletiva dos adversários. Desta vez foi diferente. É que com o Rodri e os centrais, com o Barzi e Laporte, tremendo mundial estão a fazer, e não apenas defensivamente, ou melhor, não apenas ofensivamente, porque na verdade passam mais tempo a atacar do que a defender, mas também com muito rigor em termos de antecipação, coordenação da linha defensiva. A Espanha acabou por permitir muito poucas oportunidades de aceleração à seleção francesa, e quando isso aconteceu, o Unai Simón esteve muito destemido nas saídas para controlar a profundidade e, portanto, também não deu grande perigo. Depois, com aquele erro do Dinha, que é perfeitamente inadmissível, tendo em conta o patamar de meia-final de um Mundial, a Espanha ficou com o conforto de poder gerir o jogo como pretendia, sem forçar muito no ataque, defendendo-se com bola também, e conseguindo aquelas combinações de grande genialidade em corredor central, com o Fabián Ruiz a cumprir novamente, muito bem o De La Fuente, a perceber que o Pedri de facto não estava na melhor versão
e a abrir a porta ao Fabiano Ruiz, que tem um registro impressionante, nunca perdeu pela seleção espanhola e já vão quase 50 jogos. E depois com o Dani Olmo, que quanto a mim é um forte candidato a MVP do torneio, provavelmente ou dificilmente ganhará esse prémio, mas está a fazer uma sequência de exibições absolutamente tremenda, com a inteligência para se movimentar nas costas dos médios, relações no lado direito com o Lamine Yamal, que esteve a um grande nível, embora não tenha sido a figura número 1, vimos novamente uma grande versão de Lamine Yamal, portanto é um jogador que fala bastante, tem autoestima, mas depois não se esconde dos jogos. E no fundo é isso que se exige. Mas sobre o Dani Olmo, ainda está ligado à jogada do 2-0, com uma assistência. Não sei se foi 100% intencional, mas de qualquer forma aproveita o movimento do Pedro Porro, que também é uma aposta do De La Fuente. E no fundo esta Espanha tem tudo aquilo que normalmente está no destino dos vencedores dos Mundiais. Uma entrada pouco conseguida. Aliás, a própria Espanha de 2010 teve essa entrada pouco conseguida, mas depois o selecionador dá uma volta à equipa, neste caso com a entrada de jogadores como o Dani Olmo, como o Pedro Porro também, o próprio Baena no corredor esquerdo, embora seja claramente o corpo estranho desta seleção. E depois, ao longo do torneio, além dessa mudança que o treinador implementou, o Fabiano Ruiz, se quisermos mais recentemente, há um crescimento das principais figuras, principalmente do Rodri e do Lamine Yamal. O Rodri está a fazer um tremendo Mundial desde a fase a eliminar e, no fundo, quando se decide este torneio. E, de facto, o Deschamps confiou demasiado nas individualidades, só que perdendo o meio-campo e não querendo reorganizar o meio-campo desde logo ao intervalo, acabou por facilitar muito o controle da Espanha. E, por isso, Deschamps não foi suficientemente capaz de responder taticamente e dar algum conforto para as individualidades se expressarem. De resto, esta foi a primeira vez no torneio que de facto sentimos a falta de Griezmann, porque o Olise, embora seja um craque, não é Griezmann em termos de dimensão de médio avançado completo que faz todas as funções na zona central, e isso também explica o afastamento de França. Em Espanha já há quem fala uma espécie de tiquinaccio pela forma como esta equipa, mantendo obviamente a sua identidade, consegue minimizar a força ofensiva dos adversários. Nos 7 jogos até agora, os 7 adversários de Espanha somados têm 11 remates à baliza do Unai Simón, um número anormalmente pequeno. Rui, ainda esta parte final de que o Tomás estava a falar sobre a desvantagem numérica no meio-campo gaulês, achas que o jogo de ontem deu razão a Deschamps ou Deschamps da década anterior, que muitas vezes subtraía um atacante a um jogador criativo para colocar um Matuidi a falso ala, pegando no exemplo de 2018, e acreditas que na solução de 3 centrocampistas ontem teria sido diferente, ou a superioridade espanhola seria sempre vincada? Olhando para depois do jogo, sente-se que faltou um terceiro médio. Mas eu creio que o plano inicial do Deschamps, se incluísse o Doué em vez do Barcola, podia ter resolvido vários dos problemas que a França acabou por ter. Mas, acima de tudo, é a afirmação do jogo de Espanha. Eu creio que dificilmente veremos uma exibição tão completa de uma seleção. Até porque creio que a final, seja contra quem for, não vai exigir tanto, mas a verdade é que a Espanha foi amplamente dominadora no jogo. Creio que já nos instantes iniciais, mesmo não havendo oportunidades, já ficou logo a ideia daquilo que a Espanha tinha para oferecer e das dificuldades que a França ia encontrar. Eu creio que a Espanha, para além da superioridade que garantiu no corredor central, que foi praticamente permanente ao longo de todo o jogo, conseguiu também algo muito importante, é que conseguiu criar também situações de superioridade nos corredores laterais, na primeira parte principalmente pelo corredor esquerdo, porque o Dembélé não baixava e houve uma grande indefinição em termos de definição da primeira linha, porque inicialmente era Olise Mbappé, depois passou a ser Dembélé Mbappé, e isso não só foi muito difícil para a França travar a primeira fase de construção da equipa espanhola, e isso permitia que a bola entrasse até com grande facilidade no corredor central e depois Rodri manipulava o jogo da forma excepcional, porque faz uma exibição notável, e concordo inteiramente com o Tomás. O verdadeiro Rodri apareceu nos momentos das decisões,
os melhores jogos são claramente diante da Áustria, de Portugal, da Bélgica e principalmente ontem diante da França, mas dizia que a indefinição no corredor direito e a presença do Dembélé inicialmente pelo corredor permitiu que a Espanha criasse situações de superioridade e às vezes não só 2-1, mas até 3-1, porque o Olmo tinha a sagacidade de cair também sobre esse corredor e permitir o maior envolvimento, quer com o Baena, quer com o Cucurella. E creio que já por aí já indiciava alguma coisa. Depois, eu creio que o Deschamps, para além de não ter definido bem a equipa para este jogo, os momentos de pressão, eu creio que fica muito abalado com o cartão amarelo do Rabiot, com o lance da grande penalidade, que é puro um erro inadmissível para o patamar competitivo em que estamos, mas o Yamal também muito sagaz a atacar o lado cego do lateral. Agora, o erro é garrafal do Digne e é absolutamente indesculpável. E depois a questão, que eu creio que acaba depois por ser determinante também para a segunda parte da França e para a forma como acaba por sofrer o segundo golo, que é a lesão do Saliba e a entrada do Lacroix, que não tem o nível de qualidade do Saliba e não garantiu a firmeza da dupla como tínhamos vindo a ver em termos de campeonato do mundo. Mesmo o Upamecano, tendo feito um grande mundial, provavelmente não é comprovado estatisticamente, mas foi um jogador que foi determinante para aquilo que a França fez até ao jogo de ontem. Depois, a partir daí, sobretudo, também salientar um aspecto que me parece muito importante em termos de jogo de Espanha, que é a questão da Espanha me parecer, e creio que nós já tínhamos tocado nesse aspecto, eu creio que a equipa com melhor reação à perda no campeonato do mundo. E depois é questão, quando falamos muito no momento de transição, a transição não obriga a que tu partas imediatamente para contra-ataque. Bem, pelo contrário, podes transformar a transição em ataque posicional. E ninguém consegue fazer isso e manipular tão bem esse momento como a seleção espanhola. E creio que essa foi uma das grandes virtudes da seleção espanhola ontem, para além da capacidade que teve para construir, foi recuperar a bola e não ter que acelerar imediatamente. É certo que, por exemplo, em 2024 a Espanha também era fortíssima na reação à perda e tinha capacidade para acelerar o jogo, quer pelo Yamal, quer pelo Nico Williams, e a verticalidade de Espanha foi decisiva em 2024, até diante desta França. Mas ontem aquilo que vimos foi principalmente uma Espanha que recuperava a bola. Se havia espaço para verticalizar, verticalizava, mas não sentia essa obrigatoriedade. E foi dessa capacidade de recuperar e depois temporizar os ataques que acabou por ser absolutamente corrosiva. Deixa-me destacar, e o Tomás já o fez, mas há duas ações de controle da profundidade do Unai Simon que são de manual, são um manual do guarda-redes que consegue controlar a profundidade e impedir que o adversário explore a sua melhor unidade em campo aberto, e era Mbappé que se desmarcava. E depois também um ponto que me pareceu essencial, que foi a questão de ao intervalo deixando não ter resolvido nada, bem pelo contrário, e voltamos à questão do jogador com cartão amarelo, e eu sei perfeitamente que o Rabiot teve uma entrada dura no final da primeira parte, que não justificaria, obviamente, segundo cartão amarelo, mas eu creio que o Rabiot estava a ser o melhor jogador da França na primeira parte. Aliás, é ele que lança o Mbappé numa das situações em que ficaria na cara do guarda-redes, e o Unai Simon foi tremendo na forma como controlou a profundidade. É preciso também ter uma inteligência acima da média para conseguir antecipar o lance onde ele foi antecipar, para além da questão, obviamente, da velocidade e da percepção do jogo. E depois dizer que com a saída de Rabiot, a seleção da França, creio que não se encontrou nem em momento defensivo, nem em momento ofensivo. Ou seja, aquilo que poderia ser uma ação do Deschamps para melhorar a equipa acabou por não ser. E com isso já estavam duas substituições queimadas. E a verdade é que eu creio que a forma como a França acabou por não reagir ao 2-0, e o jogo naquela altura parecia-me pedir claramente o Mateta, o jogo que a França estava a fazer, e não havia essa substituição. Portanto, creio que houve uma substituição
feita a mais, porque depois o jogo da França desaguou muito em cruzamentos para a área e a França, tal como fomos dizendo ao longo do Campeonato do Mundo, não tinha uma referência aérea do ponto de vista ofensivo, e o jogo do Paraguai demonstrou claramente. E aquilo que me pareceu é, sobretudo no 2-1, há um erro claro do Lacroix, entre vários erros que permitiram à Espanha ter uma posse longa e conseguir recuperar a bola após cortes dos jogadores franceses, mas o Lacroix salta da última linha e abre o espaço que o Porro acaba muitíssimo bem por explorar. É o tal trabalho do Mikel Oyarzabal, que muitas vezes passa despercebido, mas a forma como se transforma em mais um médio acaba por ser determinante, e sobretudo se o central cair na ratoeira de ir atrás, ou seja, saltar da última linha, abre espaços. Agora, eu concordo com o Tomás, o Dani Olmo dificilmente vai ser o MVP do torneio, mas convenhamos, é um jogador que manipula desde as entrelinhas como muito poucos, e depois não é só a capacidade de desequilibrar a partir das entrelinhas através do passe, é também a capacidade que ele tem para conseguir chegar às zonas de finalização a partir das entrelinhas e fazer contramovimentos, em que é absolutamente excepcional, e também movimentos de condução que ele é capaz de fazer. Mas no caso concreto do golo decisivo, o passe do Dani Olmo, mesmo não me parecendo totalmente intencional, a verdade é que abriu o espaço que o Pedro Porro explorou, fruto do movimento, ou do contramovimento, no caso do Oyarzabal, ter sido acompanhado pelo Lacroix, que abre a cratera que o Porro, de forma extremamente inteligente, aproveitou. Tomás, já falaste das comparações com 2010, há de facto pontos de contacto, uma equipa que começa a não vencer, o terceiro jogo da fase de grupos é contra uma seleção de Bielsa, os oitavos de final 1-0 contra Portugal, as meias finais uma vitória contra uma equipa europeia que já tinha sido superada no europeu anterior, em 2010 a Alemanha, agora a França, mas a mim o que também me chama a atenção nesta equipa espanhola é chegar a este nível exibicional tendo várias das figuras que nós à partida identificaríamos como chave longe do melhor nível. O Lamine está a melhorar, mas não está a 100%. O Pedri não está na sua melhor versão. O Williams, que foi fundamental no europeu, estará a 20 ou 30%. E mesmo assim, esta equipa consegue ser coletivamente tão forte. Exatamente. Ainda que esse trajeto tenha sido marcado de facto pela irregularidade das principais figuras, a Espanha foi crescendo ao longo do torneio e essas principais figuras também, desde logo o Rodri, que é o caso mais evidente, o Lamine Yamal também, mas muitas vezes temos a tendência de dizer que hoje em dia já não se ganha com as estrelas ou com os jogadores que superem o coletivo. E o caso de Lamine Yamal é um excelente exemplo, porque a Espanha não joga para Lamine Yamal. Lamine Yamal está inserido dentro do jogo coletivo da seleção espanhola, sendo um jogador incrivelmente talentoso. Portanto, há aqui uma linha identitária que abre espaço às características dos jogadores, naturalmente, mas que não depende delas, porque em 2024 nós vimos o Nico Williams, agora vemos o Baena. E portanto há aqui uma mudança de características em várias posições-chave para a equipa, mas que não levam a Espanha a descaracterizar-se em relação à própria essência, e isso de facto é muito difícil de alcançar. Depois o De La Fuente também acaba por contrariar aquela tendência que até temos visto de bons treinadores de clube que acabam por passar para a seleção nacional. O Luís de la Fuente é um homem federativo, é um homem que cresceu dentro da Federação Espanhola, muito ligado ao desenvolvimento do estilo e de muitos destes jogadores que agora chegam à equipa principal, e portanto esta convicção no processo, quando se diz, lá está, que nas seleções mais importante do que o processo é por vezes a capacidade de juntar os jogadores e formar mini sociedades em pouco tempo. Esta Espanha é um trabalho de longo prazo que acaba por desaguar nesta superioridade estilística, em que uma França repleta de grandes estrelas que vinha fazendo uma grande caminhada é banalizada ao ponto de cair quase sem dar por ela, ou seja, não houve luta. Foi um jogo muito desequilibrado. Aliás, ficou muito mal ao Didier Deschamps lançar uma suspeita sobre o árbitro, como se... Péssimo. Quando se é tão terrível. inferior, tão inferior, não se tem legitimidade para falar do árbitro. Minimamente. E mesmo que não tivesse sido inferior, não há mínima influência da arbitragem prejudicando a seleção francesa. Portanto, não sei o que é que o Deschamps
queria sugerir com aquilo, mas não lhe ficou bem. Em relação à Espanha, ainda há outro fator, é que acompanhei com bastante detalhe as antevisões do treinador, dos jogadores, de toda a gente. Não houve um único momento ou sinal de receio, de dúvida em relação à Espanha, à forma como a Espanha ia jogar. Sempre muita convicção, muita clareza, e foi isso que aconteceu. Portanto, esta zona de conforto traduz-se numa grande superioridade futebolística, independentemente do jogador A ou B. Se não estiver Rodri, está outro. Se não estiver Lamine, está outro. Claro que ajuda a ter os melhores disponíveis, mas é uma Espanha que consegue, dentro deste plantel, encontrar muitas soluções e traduzir o estilo, de facto, numa superioridade em relação a quase todos os adversários, defendendo-se com a bola, muitas vezes, e sendo eficaz em termos de aproveitamento ofensivo, porque, apesar de tudo, não é uma equipa que crie demasiadas oportunidades. Tomás, falaste de Deschamps, é o fim de uma das eras mais marcantes do futebol internacional, enfim, ainda tem mais o terceiro e quarto lugar, mas não obterá nenhum título. Dá para ver o copo meio vazio ou meio cheio, meio vazio, três finais, nenhuma delas perdida em 90 minutos, a vencida contra a Croácia, a perdida no prolongamento contra Portugal e a perdida nos penaltis contra a Argentina, mais duas meias finais, portanto 5 vezes entre os quatro melhores de torneios, o que significa mais de uma década de grande competitividade, mas o copo também pode ser visto do lado meio vazio, que é em 4 mundiais e 3 europeus, com super gerações atrás de super gerações, apenas um título. Que balanço é que fazes desta era do antigo capitão no banco de Galdas? Tenho alguma dificuldade em relacionar o sucesso desta seleção com o trabalho de Didier Deschamps, porque não me parece que a França vá sofrer muito, independentemente de quem seja o treinador. E com isto quero dizer que o patamar das meias finais, final, será seguramente mais vezes atingido nos próximos 10 anos. E de facto há momentos-chave em que Deschamps deixou a desejar. Podemos ir a 2016, podemos ir a esta meia final, em que de facto taticamente ficou curto, não ajudou a equipa. Tem méritos óbvios também, na forma como potenciou sempre Mbappé. É verdade que é um jogador muito próprio e com um talento único, mas ainda assim Mbappé na seleção foi quase sempre um jogador que encontrou o habitat natural para se expressar, formando parcerias muito boas com Pogba e Griezmann em 2018. Depois, nesta transformação, conseguindo conjugar estes quatro na frente até encontrar a seleção espanhola. Ele próprio também evoluiu, porque a Espanha de 2000, a França, aliás, 2016 ou 2018, era muito mais uma equipa de contragolpe, e neste torneio já vimos uma França um bocadinho mais proativa em termos de pressão, combinações, também para encaixar a evolução estilística desde logo do PSG. O PSG é uma equipa ultra dominadora. A seleção francesa, obviamente, tem muita expressão PSG também, e nesse sentido acabou por haver aqui um sinal de evolução, mas para o talento e para a suposta superioridade individual que esta França teria, de facto, em termos de títulos, fica a saber a pouco. Foi uma equipa de grande regularidade nos patamares adiantados, mas não é um papa-títulos, longe disso, nem abriu nenhum período de hegemonia, o que, por exemplo, uma Espanha conseguiu fazer anteriormente. Fazendo aqui um pouco de advogado do diabo, o grande mérito de Deschamps, quer como treinador, quer antes como capitão, é conseguir sempre manter uma certa harmonia numa Sim, seleção não que houve temos. escândalos, ou poucos escândalos houve Exatamente. neste N- período. Exatamente. É o numa ponto. seleção que sem Deschamps como líder, em 2002, em 2008, em 2010, a coisa descambou quase sempre. Com ele como líder, como capitão ou como selecionador, isso nunca aconteceu, e é de facto o grande mérito do general que agora se vai embora. Rui, partilhas esta ideia que futebolisticamente souberam um pouco a pouco estes 14 anos de Deschamps? Sim, ele não é um grande treinador e também não foi um grande selecionador, não trouxe nada inovador para o futebol. Creio que podia, e concordo inteiramente com o Tomás, ter aproveitado melhor o trabalho que foi feito no Paris Saint-Germain ao longo dos últimos anos, principalmente esta geração do Luís Henrique, e transportar algumas ideias para a seleção. Creio que a França, neste Mundial, acabou por ser, em termos de posse, melhor do que em torneios anteriores, e isso parece-me interessante. Teve o golpe de asa, e esse foi o grande golpe de asa neste torneio, que foi tirar o Dembélé do corredor central para colocá-lo no corredor direito e, sobretudo, colocar o Olysée no corredor central, mas reparemos que não foi assim tão convicto da alteração,
porque ontem andou claramente à deriva entre trocas entre os dois jogadores, que acabaram por não beneficiar absolutamente nenhum. Agora, eu creio que a França tinha todas as condições para conseguir um trajeto hegemónico, e quando falo isso, seria conquistar 2 europeus ou mundial de forma consecutiva, ou 2 mundiais até e um europeu de forma consecutiva, ou até ligeiramente espaçada, e perdeu com uma geração, geração após geração, que é absolutamente brutal. Também não acho que Zidane seja um treinador de grande qualidade, é um gestor de egos até provavelmente melhor que o Deschamps, mas o Deschamps provou exatamente isso. Os antecedentes não eram bons, aliás, eram mesmo muito maus, e o Deschamps conseguiu trazer isso, ou seja, numa seleção cheia de egos, acaba por conseguir unir o grupo. Nem sempre da forma mais consistente, mas a verdade é que também esteve lá nas grandes decisões, e creio que esse é o lado mais positivo, ou seja, foi sempre uma França competitiva, mesmo tendo depois fracassos rotundos nos jogos mais importantes. E como o Rui já avançou, certamente teremos agora era Zinedine Zidane na seleção francesa, com a garantia que com esta camada de jogadores teremos candidato por muito tempo, mas não vencerá este Mundial, que será conquistado por Espanha ou pela Argentina ou pela Inglaterra, que disputarão uma escaldante meia-final mais logo em Atlanta. Nós cá estaremos amanhã para analisar essa segunda meia-final do Campeonato do Mundo. A sonoplastia deste episódio foi do Gustavo Carvalho. Tomás, Rui, obrigado a ambos e até amanhã. Obrigado, até amanhã. Até amanhã, grande abraço. Este verão, tenha sempre à mão o aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama, Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com o jornal, sexta dia 17, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar.